Olá, irmãos. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ricardo Vieira e seja bem-vindo a mais um estudo na Carta de Paulo aos Romanos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas aí aos irmãos pela demora, né? Eu estive meio ocupado aí nos últimos dias e não consegui produzir o áudio, então enviá-lo aos irmãos. E segundo, como sempre, eu não posso deixar de agradecer a vocês pelo feedback. Eu fico lisonjeado em saber que esse estudo tem abençoado vocês, fazendo-os crescer a imagem de Cristo e contribuído aí para a sua maturidade cristã. E eu espero continuar promovendo a sua edificação mediante essas exposições. E para isso eu peço as orações aí de todos vocês. Amém? Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, pegue aí sua Bíblia, abra aí no capítulo 1 de Romanos, e a gente vai estudar do verso 8 a 15, né? Uma passagem bem longa aí, que você possa prestar atenção para que você possa ser edificado neste novo dia. Diz assim a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, o quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Até aí, irmãos. Então vamos lá, né? Tudo que a gente estudou até agora ali foi do verso 1 a 7, o qual ali corresponde à saudação do apóstolo Paulo, né, aos irmãos de Roma. Ali Paulo ele já nos deu praticamente um prelúdio do que ele vai tratar ao longo da carta. Agora a gente vai entrar no verso 8 a 15, né? E Paulo vai falar do seu anseio, né, do seu desejo de ir até Roma para proclamar o evangelho, trazendo assim, né, momentos de comunhão e edificação aos irmãos. E eu destaquei aqui 4 pontos que a gente vai analisar nesse texto, né? Do verso 8 a 9, a gente vai ver uma oração de ação de graças feita a Deus em prol dos irmãos de Roma, né? O verso 10, o pedido que há nessas orações. O verso 11 a 13, né? O propósito pelo qual ele está orando. E o verso 14 a 15, né? O motivo pelo qual ele está orando. E para melhor assimilarmos e aprendermos essa pequena porção da palavra do Senhor, eu formulei uma verdade central que vamos extrair e aprender da presente passagem que está diante de nós. E a verdade central é: o crente sempre ora a Deus, dando graças pela vida dos irmãos, suplicando que possam estar juntos para serem edificados pela fé mútua, pois sempre se sente devedor em compartilhar mais do precioso evangelho que compreendeu. Tá certo? É isso que a gente vai aprender hoje. Eu vou repetir a verdade central. O crente sempre ora a Deus dando graças pela vida dos irmãos, suplicando que possam estar juntos para serem edificados pela fé mútua, pois sempre se sente devedor em compartilhar mais do precioso evangelho que compreendeu. Tá certo? É isso que a gente vai aprender desse texto de hoje. Então vamos lá. Vamos dar uma recapitulada. Na exposição anterior, a gente aprendeu o quê? Que recebemos de Deus a graça, ou seja, né, o favor imerecido da salvação. Aprendemos também que Paulo foi chamado para ser apóstolo e proclamar o evangelho dentre os gentios. Isso para fazer o nome de Cristo conhecido, honrado e exaltado por causa da obra que realizou. E aprendemos também que fomos chamados para pertencer a Deus e sermos santos para o louvor e glória do nosso Senhor. Tá certo? É isso que a gente aprendeu na aula passada. Agora que a gente recapitulou, né, vamos dar continuidade e veremos aí o primeiro ponto, né, que é a ação de graças feita a Deus em prol dos romanos. O verso 8. Em primeiro lugar,
por meio de Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Paulo aqui ele faz uma ação de graças a Deus, né? Ele, em outras palavras, ele agradece a Deus. E ele diz que faz mediante ou por meio de Jesus Cristo. Assim, irmão, como é por intermédio de Cristo que a graça de Deus é comunicada aos homens, também é por meio de Cristo, né, ou por intermédio de Cristo, que a gratidão dos homens é comunicada a Deus, né? Todas as nossas orações passam por nosso mediador. Somente através deles temos acesso ao Deus triuno. Antes da chegada de Cristo, somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e falar com Deus e interceder pelo povo, certo? Porém agora, por intermédio de Cristo, nós recebemos o livre acesso à presença de Deus. Então podemos orar, né, e falar com o nosso Criador mediante a mediação de Jesus Cristo. E eu acho interessante que eu me lembrei de uma pregação do príncipe dos pregadores, né, do grande Charles Haddon Spurgeon, e eu lembrei do que ele disse. Eu peguei aqui uma partinha do sermão dele para mostrar para vocês. Diz assim, abre aspas: "A alma querida, é uma grande misericórdia que Deus não julgue sua oração pelo que é em si mesma. Ele a julga inteiramente de outro ponto de vista. Jesus a toma, a refaz, lhe agrega o mérito do seu próprio sangue precioso. E então, quando apresenta a oração ao Pai, a oração já está tão mudada que você mesmo dificilmente poderia reconhecê-la como tua petição. Dirias: a duras penas posso crer que essa seja a minha oração, pois Cristo a tem modificado e melhorado grandemente. Tem sucedido com vocês o que sucede às vezes com a pobre gente que está encoberta da aflição, como efetivamente sucedeu a alguém que conheci faz algum tempo? Uma boa mulher queria que eu enviasse uma petição a um certo departamento do governo, concernente ao seu marido que havia morrido, e por esse motivo necessitava conseguir ajuda. Ela elaborou a petição e me trouxe. Uma palavra de cada 10 estava bem escrita, e a composição inteira era inapropriada para ser enviada. A senhora queria que eu agregasse o meu nome à petição e que eu a enviasse por correio. Assim o fiz, mas primeiro escrevi de novo todo o pedido, conservando o tema da petição como ela expressou, contudo, alterando a forma e o vocabulário usado. Isso é o que o nosso bom Senhor e Mestre faz por nós, só que em um sentido infinitamente mais elevado. Ele escreve de novo a nossa petição, incorpora nela sua própria assinatura real, e quando o Pai vê isso, concede a petição de imediato. Uma gota de sangue de Cristo impregnada numa oração há de fazê-la prosperar. Então, irmãos, todas as nossas orações ela passa pelo nosso mediador. Por esse motivo, ao final de todas as nossas orações, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Então Paulo aqui, ele fala que ele agradece a Deus mediante Jesus Cristo. E por que ele é grato? Está aí no finalzinho do versículo. Porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Paulo ele é grato a Deus pela igreja de Roma, pois a fé firme desses irmãos tem sido alvo de comentários por todo o mundo. Nós não sabemos quem é que fundou a igreja de Roma. Não foi nenhum apóstolo. E talvez, certamente, né, foram judeus ou prosélitos que estavam lá em Jerusalém por ocasião do dia de Pentecostes, né? Essas pessoas ouviram a pregação de Pedro, né, se converteram e retornaram a Roma, iniciando ali uma pequena comunidade. E essa comunidade ela cresceu tanto, né, dentre os judeus ali, que acabou dando problema na comunidade judaica. Pois os judeus que não se converteram, né, que não creram em Jesus, começaram a perseguir os judeus cristãos. E no que resultou essa perseguição lá? Resultou na expulsão de todos os judeus de Roma pelo imperador Cláudio, lá por volta do ano 49 depois de Cristo. E um historiador romano chamado Suetônio, ele registrou em seu livro A Vida dos 12 Césares, que o imperador Cláudio ele expulsou os judeus de Roma por causa da instigação de um tal de Crestus, o que todos os estudiosos acreditam ser uma possível referência a Cristo, né? Pois ali somente troca uma letra, né, de Crestus, Christus. Certamente o que ocorreu ali foi que os judeus perseguindo os judeus cristãos, perturbando ali a paz pública,
fez com que o imperador olhasse tudo aquilo ali com uma briga entre os judeus, entre si, né? E acabou mandando todos eles embora. Nessa saída ali dos judeus de Roma, saíram Priscila e Áquila, né? O qual se encontraram com Paulo em Corinto, né? Onde ali fizeram uma grande amizade. Os judeus eles só puderam retornar a Roma após a morte do imperador Cláudio, né? Possibilitando assim que Priscila e Áquila também retornassem para lá, reabrindo, né, então as portas da sua casa para as reuniões da igreja, né? Onde certamente essa carta aqui aos romanos ela foi lida. A igreja da cidade imperial, irmãos, ela sempre foi uma igreja forte, né? A fé deles tornou-se um exemplo para as demais igrejas. É por isso que a fé ali dos irmãos de Roma era comentada em todo o mundo. E o que nós podemos aprender com isso, né? O que a gente pode desprender aqui como um aprendizado para nós? Nós devemos ser gratos a Deus pelo avanço do seu reino, né? A gente deve lembrar que o reino de Deus ele é maior que a nossa igreja, né? É maior que a nossa denominação. Vemos aqui que Paulo ele agradece a Deus por uma igreja que ele não fundou, né? Esse ato deveria ser de todo cristão, todo crente. Por que eu digo isso? Né? Porque a gente ouve falar de muita competição entre igrejas, né? Aquela igreja está crescendo mais que a minha, eu tenho que fazer algo para modificar isso, né? A gente deve, irmão, ser grato pelo reino de Deus, porque ele está crescendo. E claro, que ele cresça com qualidade, né? Para que seja exemplos para as demais igrejas. Então que a gente possa, né, orar pelos nossos irmãos, orar pelo crescimento do reino de Deus e que a gente espera que cresça com qualidade para que cada um seja exemplo para o outro, né? E a gente cresce juntamente. No verso 9 aí, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Paulo aqui lhe assegura aos irmãos de Roma que ora por eles toda vez que dedica tempo à oração. E para eles não pensarem, né, que ele está falando da boca para fora, né, pois eles não se conheciam pessoalmente, a não ser alguns irmãos ali que faziam parte da comunidade de Roma, né, qual antes de se mudarem para lá conheceram o apóstolo Paulo pessoalmente. Paulo aqui ele toma Deus como testemunha, né, para dizer que ora por todos eles. E aqui, irmãos, será que a gente faz o mesmo? Será que estamos orando a Deus e agradecendo e pedindo em favor dos nossos irmãos? Irmãos, que a gente seja instrumentos de intercessão por todos os nossos irmãos aí que estão espalhados por este mundo. Que sejamos incessantes na oração. A Bíblia fala pra gente orar sem cessar, né? Como é que a gente pode desenvolver esse tipo de oração? Eu lembro de um exemplo que o Dr. Joel Bick deu uma vez em uma pregação. Ele falou assim, ó, certa vez fui dirigido uma tal pergunta a uma jovem puritana. O que significa orar sem cessar? Nós temos de fazer o nosso trabalho, nós não podemos ficar orando o tempo inteiro. E aquela jovem puritana disse, isso não é problema para mim, meu senhor. Hoje de manhã, quando eu acordei e me vesti, eu pedi a Deus que eu estivesse vestida com a justiça de Cristo. E quando eu vim tirar a poeira dos móveis antes do Senhor chegar, eu orei para que Deus tirasse toda a poeira da minha alma e me livrasse do meu pecado. E quando eu coloquei esta comida e esta bebida diante do Senhor, eu simplesmente orei para que Cristo fosse a minha comida e a minha bebida até a vida eterna. E ela concluiu, então, Senhor, é assim que eu vou orando durante o dia. Que a gente possa fazer o mesmo, irmão. Que a gente possa desenvolver esse espírito de oração por nós e por nossos irmãos, né? Enquanto a gente está indo para o trabalho, quando estivermos trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade, que a gente possa voltar a nossa mente para Deus, orando a Deus, pedindo e intercedendo por nossos irmãos, por nossa vida, por aqueles que estão à nossa volta, tá certo? Segundo ponto aí. Qual que era o pedido que Paulo fazia a Deus em suas orações? A gente vê aí no verso 10. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Aqui a gente pode ver o que Paulo pedia a Deus em suas orações. Que Deus concedesse uma oportunidade para que ele visitasse os irmãos de Roma. Paulo ele ansiava por estar junto, né? Ter comunhão com os irmãos. E Paulo, praticamente, ele quebra o paradigma contemporâneo, né, que diz que posso ser crente sozinho,
Eu não preciso dos outros, né? Eu não preciso saber o que veio antes de mim. Eu não preciso ler a contribuição dos antigos, nem a dos que fazem hoje, né? Que escrevem hoje. Eu não preciso da igreja, né? Irmãos, o crente, ele sempre foi visto em comunidade, sendo discipulado e discipulando os outros, se fortalecendo juntamente pela fé mútua. E é o que a gente vê aqui no terceiro ponto da nossa exposição. O propósito pelo qual ele pedia por esta visita, e que se encontra no versículos 11 e 12. Diz aí, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Então, o que a gente pode ver aqui? Que Paulo, ele desejava, ele ansiava ir até os irmãos de Roma para o quê? Para repartir com eles um dom espiritual. Ou seja, é algo que promoveria ali a edificação dos irmãos para que eles crescessem à imagem do mestre. E não sei se você percebeu aqui, a gente pode perceber a humildade do apóstolo Paulo. Ele deseja ir até aqueles irmãos para que, na companhia deles, haja uma troca de conforto por intermédio da fé mútua. Ou seja, né, de Paulo para os irmãos, dos irmãos para Paulo. Aqui, irmão, a gente está vendo, tá falando da comunhão dos santos, né? Eu sempre digo que a igreja cresce, ela se desenvolve, ela chega à maturidade cristã por intermédio da fé mútua. Eu te edifico, você me edifica. E esse é um dos motivos pelo qual a gente sempre insiste, né? Busque a Deus, estude, ore, busque comunhão com os irmãos, venha no culto, no ensino, numa reunião de oração. Então, quando você estiver com seus irmãos, compartilhe um pouco da sua fé, do que Deus tem feito na sua vida, o que você tem aprendido. Fazendo isso, ouvindo o que os mestres têm para ensinar, a igreja cresce à imagem do mestre. E como você pode ter visto aqui, Paulo, ele não se importa de ser ministrado por outras pessoas. Lembre-se disso, irmãos. Todos têm algo para compartilhar, trazendo assim edificação aos seus irmãos. Lembre-se, irmãos, ninguém é tão miserável que não tenha o que compartilhar com os demais. Todos nós temos algo, pois todos nós somos discípulos de Cristo. E mesmo que já tenhamos caminhado longos anos com o nosso mestre, sempre vai ter algo para aprender com os nossos irmãos. Tá certo? Verso 13 aí. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Paulo sempre fez planos para visitar os irmãos de Roma, porém até o presente momento que ele escreve, não foi possível realizar tal intento, né? Não sabemos bem o que impediu Paulo de ir. Possivelmente foi o cuidado com as igrejas ali da Ásia Menor, né? E ali pelo mar Egeu. Sabemos que tinha grandes problemas ali na igreja da região da Galácia, na igreja na cidade de Corinto. Certamente Paulo sanou esses problemas e agora crê que será possível realizar esse desejo de visitar os irmãos de Roma. Irmãos, não é errado fazer planos. Porém, nós devemos submetê-los à vontade de Deus, como fez o apóstolo. Ali no verso 10 que ele disse lá, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E esse plano aqui do apóstolo Paulo também não foi realizado da forma que ele pensava. Pois sim, ele foi para Jerusalém, né, entregou a oferta como planejado, porém no meio da sua estadia lá, ele foi pego pelos judeus que não haviam crido em Jesus. Fizeram ali um tumulto, né, e iam apedrejar Paulo. Porém, os romanos, eles interviram naquele tumulto e levaram Paulo preso para a Fortaleza Antônia. Depois ele foi levado para Cesareia, onde ele ficou preso por 2 anos. E ele, vendo ali que não ia resolver seu julgamento, ele pediu um direito que ele tinha por ter cidadania romana, né? Eu quero ser julgado diante de César. E ele foi para Roma, né? Paulo, ele foi para Roma. Porém, foi segundo a providência e no tempo de Deus. A gente acha até que isso foi ruim, né? Mas não, isso cooperou para outras pessoas ouvirem o evangelho. Principalmente os soldados romanos, onde muitos ali se converteram e foram pregar o evangelho lá nas fronteiras do império. Olha para você ver como Roma contribuiu para o envio de missionários.
Mas essa aqui é outra história, né? Quem sabe a gente faz um estudo de história da igreja, que é uma matéria que eu amo. A gente continua aí no verso 13, parte B. Para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Esta visita também tinha o propósito de conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como tenho conseguido entre os outros gentios. O desejo de Paulo ir a Roma, né, era para edificar os irmãos, claro, né, fazê-los crescer à imagem de Cristo, fazê-los chegar à maturidade cristã. E o fruto aqui certamente quer dizer o que ele tem conseguido entre os... nossa, me travei aqui agora, né? Esse fruto que ele diz aí é o que ele tem conseguido, né, nas outras regiões que ele passou, que ele pregou o evangelho, né, que ele proclamou o evangelho, que é muitas conversões ao cristianismo. Paulo, ele foi designado por Deus para pregar o evangelho entre os gentios, né, ou seja, os não-judeus, e pela graça de Deus, em cada cidade ali, o principal da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, né, e ao redor ali do Mar Egeu, por onde Paulo passou, muitas pessoas abandonaram o paganismo e se converteram pela graça de Deus ao cristianismo. E Paulo, ele quer empreender essa viagem para Roma para abençoar os irmãos e depois partir para a Espanha a fim de pregar o gracioso evangelho, e em ambos os lugares ele almeja conseguir, pelo intermédio da pregação do evangelho, que as pessoas abandonem os falsos deuses e se voltem ao verdadeiro Deus. E a gente entra no quarto e último ponto aí, o motivo pelo qual Paulo quer ir até lá, né? Se encontra no verso 14, e ele explica: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo, ele se sentia devedor, como um mendigo que achou um lugar onde ele consegue pão de graça, né? Ele sai correndo e ele vai dizer a seus amigos que anseiam pelo mesmo: olha, ali eles estão dando o alimento que supre a nossa necessidade, e é de graça. Ele sente aqui devedor a gregos. Paulo, ele refere-se aqui a todas as pessoas dentro do Império Romano, ou seja, os civilizados. E devedor a bárbaros, né? Os povos que não eram civilizados, que ficavam além do rio Reno e do rio Danúbio, ou seja, para lá das fronteiras do Império Romano. E permita-me dizer uma curiosidade que tem nessa palavra bárbaro, né? É que ela é uma onomatopeia, ou seja, é uma palavra cunhada a partir do som. É que os civilizados, eles escutavam os bárbaros conversar e só saíam palavras do tipo bárbaro. Aí os gregos ouviram isso e cunharam essa palavra, né? Ah, tá aí o bárbaro, né? É uma pessoa inculta que não fala grego. Essa é a curiosidade que tem nessa palavrinha, bárbaro. E no verso 14, nós continuamos: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, ou ignorantes, né? É a mesma coisa. Sábios e ignorantes. É uma ênfase de gregos e bárbaros. Os gregos eram civilizados, né? Aqui não se refere propriamente dito ao povo da Grécia, mas sim a todo lugar civilizado o qual fala grego, né? E os ignorantes ou insensatos são os bárbaros, né? Povos não civilizados e que certamente não receberam a cultura helênica, né? Não falam grego. Paulo, ele se sentia devedor dessas pessoas, pois ele recebeu a grandiosa graça da salvação. E ele tem o desejo de que todos ouçam as boas novas e creiam no Salvador para a sua salvação. Porém, eles só se converterão se ouvirem o Evangelho, não é verdade? Aí Paulo, ele até fala no verso 15: por isso, quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo tem a disposição, né? Ele está preparado, ele deseja, ele almeja, ele anseia anunciar o evangelho aos irmãos de Roma, pois sabe que a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então ele diz, se dependesse de mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho a vocês daí de Roma. Será, irmãos, que temos o mesmo almejo e anseio de Paulo? Será que nós sentimos devedores, né? Será que a gente está pronto para anunciar o evangelho às pessoas? Se dependesse de você, os povos ouviriam o evangelho? Será que estamos orando, contribuindo, indo, levando a mensagem que libertará esse povo que jaz condenado pelo pecado e caminha a passos largos ao inferno? Ou estamos inertes,
apreciando o conforto e sequer ligamos para o mandado do nosso rei, né? Fazei discípulos de todas as nações. Que possamos meditar nessas coisas e agir para que as pessoas possam compreender e serem salvas pelo evangelho que procede da parte de Deus. Resumindo tudo o que estudamos até aqui, podemos então lembrar da verdade central. O crente sempre ora a Deus, dando graça pela vida dos irmãos, suplicando que possam estar juntos para serem edificados pela fé mútua, pois sempre se sente devedor em compartilhar mais do precioso evangelho que compreendeu. Irmãos, busquem, orem, estejam preparados para pregar o evangelho. Quando Deus conceder essa oportunidade de proclamar o santo evangelho salvador, seja para os seus irmãos, seja uma pessoa que ainda não é crente, esteja preparado e pregue, lance a semente, orando a Deus para que possa frutificar e o reino de Deus possa crescer e avançar. Amém? Vamos aqui recapitular aqui, ó. Primeiro, o que a gente aprendeu? Paulo, ele ora pelos irmãos de Roma, né? Devemos fazer o mesmo, interceder pelos nossos irmãos diante de Deus e agradecer pela vida deles, para que cresçam cada vez a imagem do Mestre. Segundo, Paulo pede em suas orações boa oportunidade de estar com eles. E esse deve ser o nosso anseio também, irmãos. Unir forças com nossos irmãos, abençoá-los com uma palavra que irá fortalecê-los e contribuir para a sua maturidade cristã. Terceiro, Paulo se sente devedor a todas as pessoas. Que a gente possa se sentir assim também. Eu devo a todas a proclamação do Evangelho, a mensagem graciosa e libertadora que vem da parte de Deus. E o quarto ponto, Paulo está pronto para anunciar o Evangelho. Será que nós também estamos prontos para anunciar o Evangelho? Se dependesse da nossa disposição, os povos ouviriam o Evangelho? Paulo tinha essa disposição, pois ele entendeu a grandiosa graça que recebeu e não quer desfrutar dessa bênção sozinho. Ele quer que todos ouçam e desfrutem desse Evangelho salvador que vem da parte de Deus. Vamos terminar com uma oração. Santo Deus, graças te damos por essa palavra. Concede, Senhor, mais tempo de comunhão com nossos irmãos, para que por meio da fé mútua possamos ser edificados e crescer à imagem do Mestre. Faz-nos entender cada vez mais o santo e precioso Evangelho, para que transbordemos de alegrias e se sintamos devedores do Evangelho. Faz-nos proclamar a sua palavra, e por meio da sua palavra, Senhor, haja nos corações, convencendo-os e os transformando para o reino do Filho do seu amado. Abençoa cada um, Senhor, que tem ouvido essas mensagens. Derrama e enche eles do teu Espírito e os faz instrumento para o louvor da sua glória. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E amém, irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.